Está no ar, estourando a bolha. Estamos de volta com a terceira parte do Estourando a Bolha, continuando a entrevista com o professor Michel. E a gente vai discutir sobre alguns assuntos que a gente queria conversar com ele aqui agora. E um deles é, dentre tantas áreas da geologia, quando você estava na graduação, o que te fez querer estudar o oceano? Ou você já queria isso desde antes? Não, pois é, né? Na verdade, assim, quando eu estava no ensino médio, eu queria fazer geografia, né? Porque geologia não existia matéria de geologia no ensino médio, mas eu gostava de geografia física, né? Então, assim, quando eu estava no segundo, terceiro do ensino médio, eu decidi que eu ia fazer geologia. Quando eu entrei na GEL, eu me deparei com cálculo, física, química, aquilo tudo que vocês conhecem. Só coisa legal. Só coisa legal, certo? Cálculo, física, química... Ou seja, né? nabo. Tipo assim, né? Tipo assim, eu tomei pau em Física 2. É nóis. E consegui me formar porque eu fiz no 5º ano. Não vou dizer em que condições. Bom, aí é o seguinte, né? E aí, quando eu comecei a fazer as matérias e tudo mais, eu me encantei muito com uma matéria chamada sedimentologia, né? Estudo de sedimento. Só que na GEL, por tradição, o pessoal não fazia sedimentologia de ambientes atuais, né? E eu queria fazer sedimentologia de ambientes atuais, né? Então, aí, quando eu estava no 4º ano, aí eu descobri umas matérias no oceanográfico. Naquela época, umas matérias optativas, umas disciplinas optativas no oceanográfico. E comecei a me interessar pela oceanografia geológica, né? Então, o meu interesse em oceanografia, ele surgiu da sedimentologia, né? Eu me interessei por essas disciplinas, fiz disciplinas optativas no IO e fui fazer pós-graduação em oceanografia. Eu fui o primeiro orientado do meu orientador, que já aposentou, e eu fui o primeiro orientado dele trabalhando com esse aspecto de sedimentologia marinha, né? Então, assim, eu não fui daquelas pessoas que era o fascinado pelo Jacques Cousteau lá, né? Porque né, eu não fui contaminado pelo Jacques Cousteau e nem a gente até brinca, né? Nem eram apaixonados pelos chamados fofulentos marinhos, né? Fofulentos marinhos é baleia, golfinho, tartaruga, né? Porque são fofinhos. Então, é justo, né? Tem gente que acha que a oceanografia ver baleia. É ver baleia, entendeu? Então, É dar beijinho no golfinho. Assim. É isso, né? Então, não. Então, assim, esse interesse pela oceanografia, ele foi um interesse diferente do de muita gente, que vai para a oceanografia pensando em tubarão, golfinho, baleia, essas coisas, né? O meu não. O meu foi interesse em sedimentologia. Em sedimentologia, né? Então, dos ramos. O que fez com que eu, na verdade, assim, até entrar na pós-graduação, eu soubesse muito pouco de oceanografia. Eu era um geólogo, me afastando aos poucos da geologia tradicional e entrando na sedimentologia marinha e na oceanografia. Entendeu? Mas o interessante é que por você ter essa visão diferente, pode ter contribuído muito de quem já estava lá dentro e que não tinha essa visão de geologia. É que na verdade, assim, quando eu entrei, o grupo de geologia era relativamente pequeno lá, né? O grupo de geologia, de oceanografia geológica era relativamente pequeno. Quando eu entrei, essencialmente tinha 3 professores, né? Hoje são 7, 8. Então mais que dobrou, né? E enquanto, por exemplo, a oceanografia biológica tinha 20. Nossa. Né? Então era muito desbalanceado, né? De uma maneira geral, durante muito tempo, a oceanografia química e a oceanografia geológica no oceanográfico eram, vamos dizer assim, subsidiárias, né? Eram grupos menores, né? Mas eu acho que a gente, nesse tempo todo que eu estou no IO, a gente fez coisa muito, muito legal nesse aspecto. E hoje a grade de um graduando no IO tem geologia, tem química, tem, então, oceanografia inclusive química. é o seguinte, a grade
Eu diria o seguinte, que a grade da graduação do IO é a mais equilibrada de todos os cursos de graduação do Brasil, de oceanografia. Porque, assim, tem curso de graduação em oceanografia no Brasil que é mais voltado para a área biológica, tem curso que é mais voltado para a área geológica. Não, a do IO, esse foi um princípio básico desde sempre, desde o começo do curso. Teria que ser uma grade mais equilibrada, apesar do fato de que tem 4 cálculos, 4 físicas, mas tem biologia, tem química, né? É um curso bem pesado. Bem É um pesado. curso bem pesado. Tadinho deles. Meus respeitos aí aos colegas. Mas não deixa de ser incrível, né? Professor, a gente falou agora dos seus estudos, a gente falou do que você fez na área de pesquisa, das suas viagens. Vamos voltar um pouquinho para a costa aqui, para o meio da terra e falar de uma coisa mais concreta, que tem chão de fato, duro, que seria o Museu do IO. Você teve uma participação bem importante aí. O que você tem a dizer pra gente sobre isso? Tá, então, eu fui diretor do Instituto de outubro de 2009 a outubro de 2013, né? E quando foi em 2010, 2011, entre 2010 e 2011, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e lá eu conheci um sistema que foi desenvolvido pela NOAA, pela Agência Nacional de Oceanos e Atmosfera, né? Que é um sistema conhecido como Science on a Sphere, né? É ciência na esfera. Lá nos Estados Unidos tem algumas centenas desses sistemas, em vários museus e tudo mais, e o que eu conheci, ele ficava numa cidadezinha pequenininha, e é uma esfera de policarbonato, né? Colocada no centro de uma sala, com 4 projetores ligados a um servidor, e que projeta, né? Dá para projetar nessa esfera um monte de vídeos, apresentações, simulações, modelos, o que vocês podem imaginar. Quando eu vi essa esfera, a primeira que eu conheci, estava numa sala toda forrada de preto, e aí eu entrei, e aí o cara ligou o sistema, eu olhei para aquilo e falei assim, Quero. Eu quero eu isso quero, pra mim. eu quero, Cala a boca e leva meu dinheiro. eu quero. Livro. Eu fiquei assim, Em choque. eu fiquei em choque. Para vocês terem uma ideia, essa esfera desse lugar, eu fui 2 vezes. Na segunda vez eu estava com mais 2 colegas professores. E Convencer, né? Levou. uma colega minha, quando ela viu aquilo, ela chorou de emoção, literalmente chorou de emoção. Porque a gente olhou e falou, meu, o que é isso? Né? E aí eu comecei a fazer os trâmites junto da Agência de Oceanos e Atmosfera para ter uma esfera dessas aqui na USP. E aí eu descobri, naquela época, que não existia nenhuma esfera no hemisfério sul. Nenhuma. Para seu primeiro, não precisa. Né? Nenhuma, não tinha nenhuma ao sul do Equador, assim. Eu falei, gente, como é que pode um negócio desse, né? E aí eu soube, inclusive, que nos Estados Unidos tinha cidadezinha no Alasca que tinha 2. Eu falei, meu, Tá errado isso coisa aí. absurda, né? Vamos mostrar quem manda. E eu não conseguia entender como é que a USP, naquela pujança, não tinha um negócio daquele, sei lá, na Estação Ciência, bicho. No Cientec, um lugar desses, né? Acho que porque ninguém teve o feeling de falar, vamos fazer, talvez. Pode Pessoas que ninguém conhecia. Aí não, mas é um negócio que assim que tem muito assim nos Estados Unidos, tem muito. Qualquer museu de ciência dos Estados Unidos tem, gente. Caramba. Tem no Smithsonian, tem qualquer museu de ciência que você vai lá, tem no, Tem, só tem. Tudo. Aí eu entrei na seguinte questão, na burocracia brasileira para trazer um negócio desse para cá. Né? Então teve um processo, naquela época eu tinha uma assistente que era excelente, então foi todo um processo para dispensar de concorrência internacional um sistema que era único, que tinha sido desenvolvido pela NOAA. Né? Então eu tive que achar a patente do sistema, eu tive que fazer um processo, a gente teve que fazer um processo para provar para a universidade que só dava para comprar aquele. Esse sistema, e o que é legal com esse pessoal da ciência na esfera? Em primeiro lugar é o seguinte, você paga uma vez e acabou. Pagou uma vez, acabou. Todos os upgrades são grátis. E outra, por exemplo, você tem um suporte, então às vezes, por exemplo, o servidor, ele é um servidor dedicado
o servidor que nós temos aqui é um servidor dedicado ao computador da NOAA. Então, às vezes você está com um problema no teu servidor, o cara vai lá e conserta para você o teu servidor aqui na faixa. Entendeu? Quando eu comprei, tinha mais ou menos 600 apresentações. Hoje já tem mais de 900 apresentações. 900? Mais de 900 apresentações. E aí tem oceano, astronomia, tem astronomia. Tem Lua, tem Tá? Sol, Tem. Marte. Tem continente, tem biologia. Então são várias áreas. Então, por exemplo, se você quiser montar uma apresentação, sei lá, se o professor de astronomia quiser montar uma aula, né, ele escolhe os arquivos, monta o playlist e ele dá uma aula sobre planetas. E é tranquilo pro professor ir lá dar uma aula, assim? Sim, Super tranquilo, super tranquilo. Ele é só ligar lá no museu e dizer, olha, eu que sou o professor fulano de Reservar. tal, eu quero montar uma playlist, não sei o que, o pessoal ajuda a montar a playlist. eu vi que vocês têm tais vídeos, É. aí passar esses. Por exemplo, se algum professor da área de geofísica quiser montar uma apresentação sobre tectônica de placas, vulcão, terremoto, tsunami, não sei o que, vai, monta a playlist e faz. Meteorologia, mesma coisa, né? Quer dizer, tem circulação oceânica, tem, por exemplo, a dispersão depois de Fukushima, a dispersão do material radioativo. Bicho, tem tudo. Tem o El Niño, que também é Tem muito forte. tem El Niño, tem circulação, circulação muito a pena. superficial. Olha, Eu fui numa aula outro dia com uma professora de meteorologia e foi animal, assim, ela passou vários vídeos, eu não sabia nada, aprendi uma Você coisa foi lá nova. ver na esfera? Fui. Puta, que legal. É muito legal. E, muito inclusive legal assim, quer dizer, vocês do IAG, inclusive, seriam usuários mais do que potenciais, Com assim. É certeza. só questão de conversar com os professores aí, porque tá lá, ele tá no museu, ele é um objeto de visitação no museu, mas ele é uma ferramenta de ensino. Ele é também para ser uma ferramenta de ensino, entendeu? E assim, e se tem uma coisa que eu me orgulho de ter deixado como legado, é a esfera, entendeu? Enquanto eu fui diretor, para mim a esfera... eu me lembro uma vez teve uma dessas viradas científicas na USP, e em um dia teve 1000 visitantes a esfera. Nossa senhora. Cara. E a Negócio- sala não é tão grande assim. Não, então, teve Então que quer dizer distribuir que- senha, foi uma loucura. Foi uma loucura, teve que distribuir senha, foi um E absurdo. de fim de semana fica aberto a esfera? Não, só nas viradas. Só nas viradas. Só nas viradas. Porque aí tem os problemas de funcionário, pessoal, segurança. E pra quem tá visitando a USP sem nenhum evento, sem nada, só A visitar. esfera fica permanentemente ligada. Então ela tem uma playlist padrão. Ela tem uma playlist padrão que fica passando. Aí você pode entrar. Você pode entrar e ficar assistindo o tempo que você quiser. Eu que trouxe a esfera, eu não conheço nem metade das 900 apresentações. apresentações é muita Não coisa. conheço, Se não conheço. assistir 3 por dia, dá pra fazer um aninho. Um aninho. Fora as que vão vir novas ainda, né? E na verdade, vira e mexe tem coisa nova. São Realmente. eles que fazem lá o... Não, então, tem uma professora do IO que ela fez um modelo de circulação e ela jogou na esfera e funcionou legal. Olha Porque que também tem isso, você pode, por exemplo, pessoal que trabalha com modelagem atmosférica, por exemplo, faz uma modelagem, faz um modelo, gera o MP4 e projeta na esfera. Tem que ter um formato bem específico, né? Porque os projetores não podem projetar o que eles projetariam normalmente com quadrado, porque aí vai ficar tudo deformado, então tem que passar por um outro programa antes. Então, mas o pessoal tem a manha lá de fazer lá. Eu não sei direito, mas eu sei que o pessoal tem a manha lá. Puta, que legal. Legal mesmo. Então quem quiser visitar, ter uma aula de ciência e Vale a pena. curiosidades, é incrível, vale muito a pena aqui no IO. E a gente já conversou muito, na verdade a gente já pegou bastante sobre o passado da oceanografia, o presente agora com essas novas chegadas de navio, pelo menos o presente nosso, brasileiro, né? O que você vê daqui pra frente, pra onde você acha que caminha a oceanografia? Quais são as próximas descobertas a serem feitas? Avanços. Os próximos avanços, o que está a ponto de ser descoberto ou provado ou alguma coisa assim? As novas vertentes.
Então, para vocês terem uma ideia, em janeiro desse ano, inclusive eu participei do grupo de autores, nós descrevemos um bioma, né, um sistema de recife na foz do Amazonas, né, na plataforma do Amazonas, embaixo da pluma do Amazonas, né? Isso é uma coisa totalmente... inclusive saiu numa edição da Science, que é uma coisa totalmente nova, porque acreditava-se que era impossível você ter o desenvolvimento de organismos que fazem recife em um lugar em que você não tem penetração da luz, porque os organismos fazedores de recife precisam de luz. E a gente descreveu um sistema desses. E o que a gente tem para descobrir ainda, né? O que a gente tem, vamos dizer assim, o que a gente tem? A gente tem cada vez mais encontrado ou buscado organismos que vivem em ambientes extremos, né? Por exemplo, em áreas de atividade vulcânica, áreas em que tem escape de gás, de metano no fundo marinho. Existem muitas áreas que tem escape de gás natural. Existem organismos que estão adaptados a viver lá dentro, nesses ambientes, né? Isso tem um potencial biotecnológico, por exemplo, né? Então, se você descobrir uma bactéria que naturalmente come petróleo, isso tem um potencial biotecnológico para desenvolver substâncias que sejam capazes de degradar óleo, né? Um outro aspecto que é muito, muito, muito importante, que está relacionado ao clima, que é essa questão da acidificação, essa questão da acidificação dos oceanos, né? Quanto o oceano é capaz de absorver do CO2 atmosférico, né? Então, assim, não tem como a gente desacoplar a atmosfera da hidrosfera. Não tem jeito. Não tem como você desacoplar isso. Até porque, ao contrário do que a maioria pensa, o pulmão do mundo são os oceanos, né? Não é e aí assim... Amazônia. Os micro-organismos. Mas assim, e você tem troca, né? Você tem muita troca de gás na interface, né? Então, quanto que o oceano é capaz de absorver desse tipo de coisa? Eu acho que ainda tem muita coisa para ser descoberta, né? Eu sempre quando eu dou as aulas introdutórias, assim, eu sempre lembro aquela coisa do começo da nossa conversa, né? O homem chegou à Lua em 1969. Em 1979, 10 anos depois, um pequeno submarino, um pequeno submersível, Alvin, descobriu que existiam formas de vida junto de atividade vulcânica. E eram formas bem desenvolvidas. Quer dizer, os caras chegaram em 69 na Lua, mas até 79 não sabiam que existiam formas evoluídas de vida no fundo marinho, entendeu? Zona abissal. Então, assim, tem muita coisa ainda para ser, principalmente do oceano profundo. Tem muita coisa para ser descoberta ainda. E, claro, existem outras coisas que eu nem sei se são boas ou ruins. Então, por exemplo, existem áreas que têm um potencial de exploração mineral, né? Existem lugares que têm crosta de cobalto, né? Existem lugares que têm nódulos metálicos que têm níquel, crômio e por aí vai, né? Quer dizer, então, aí a gente volta na questão, né? Toda atividade mineral é uma atividade destrutiva, né? Então, assim, vale a pena, não vale a pena? Eu nem acho que seja uma questão de valer ou não a pena. Eu acho que é uma questão de que vamos tentar fazer com que isso seja o menos agressivo.